que é a loucura? A loucura é uma palavra que tem múltiplos contextos, múltiplas dimensões. A gente pode ver a loucura, por exemplo, a partir de uma perspectiva médica, psiquiátrica, né? Uma doença mental, uma situação destrutiva do funcionamento da mente, destrutiva da maneira da pessoa se inserir na cultura e na sociedade. Ou então, com uma forma romântica, uma experiência de libertação, de não se deixar reduzir aos parâmetros sociais, de inspiração. A gente pode ver na loucura algo de trágico. O Ajax, por exemplo, de Sófocles, que, tomado, né, de uma raiva dos seus colegas por não ter sido designado como o grande merecedor das armas de Aquiles, né, que foram oferecidas para Ulisses, ele quer matar os seus companheiros, e esse desespero os deuses fazem com que ele transmita isso para os carneiros que estão em volta do seu acampamento. E ele vai lá e trucida todos os carneiros, aí ele se dá conta da sua loucura. Nessas múltiplas dimensões da loucura, nós temos possibilidades muito interessantes de conhecimento e muito interessantes de investigação. E elas passam por dois temas principais em geral. A gente fala de loucura e evoca imediatamente o que é então a realidade, o que é a nossa inserção no mundo. E a gente fala de loucura, a gente pensa também qual é a nossa capacidade de lidarmos com as nossas próprias tendências, com os nossos próprios impulsos, com as nossas próprias paixões. Então, loucura coloca em jogo essas duas dimensões: como é que a gente lê o mundo, como é que a gente lida com as próprias paixões. A dimensão de lidar com o mundo, com a realidade, ela é muito interpelada pela questão da loucura. Porque a gente tem a tendência de imaginar que a realidade é simplesmente essa evidência disso que está aí. Algo que se dá a partir da experiência, dos olhos, e todos estamos de acordo que a realidade é essa emergência de algo que vem diretamente do real. Ora, a realidade é muito diferente do real. A realidade supõe que nós estejamos mais ou menos coletivamente de acordo com o recorte que a gente vai dar do real para chamar aquilo de realidade. Eu vou dar um exemplo. Acreditar em seres todo-poderosos que vivem em outros níveis, que olham por nós, guardam pelo nosso destino e têm um poder criador do universo. Isso é loucura? Depende do contexto. Acreditar, por exemplo, que nós somos tomados de entidades que controlam o nosso pensamento, que controlam nossos movimentos, o nosso corpo. Isso é loucura? Depende do contexto. Depende se nós estamos ou não de acordo com um certo protocolo implícito, tácito de leitura do mundo. E a loucura, então, ela tem a ver com essa possibilidade de compartilhar com os demais um certo recorte intuitivo do que seria a realidade. Nesse sentido, a loucura seria se afastar demais. Vocês pensem no exemplo, vou falar de um filme que todos assistiram, então não é spoiler, né? No Sexto Sentido. Ele conta a história de um menino que lá pelas tantas começa a ver mortos que caminham pelo mundo e pedem ajuda. Ele é o único do mundo que vê esses mortos caminhando. O único problema é que os mortos existem mesmo. E sem outra referência, esse menino é um paciente identificado, esse é o louco. E o filme vai mostrando de uma maneira extremamente irônica que o próprio psi, que é chamado para tratar o menino, ele mesmo não se dá conta, ele mesmo é louco, porque ele não se dá conta que ele é um morto-vivo. Então, o problema que é colocado no filme é que todos compartilhavam um certo olhar da realidade que diziam: não existem mortos-vivos pedindo ajuda por aí. E havia apenas um que via. E esse único que via o real. E de fato os mortos-vivos andavam. Mas ele era o único que era capaz de ler o real com os olhos não cegados pela realidade. Isso cria uma tensão entre então o que é o real e o que é a realidade. E isso nos faz pensar então quais são
os elementos, quais são os critérios, quais são os fatores que podem fazer essa nossa desestruturação das nossas convenções tácitas e implícitas de ler o mundo, para o melhor e para o pior. É claro que a loucura, quando ela é tomada de uma maneira extremamente romântica, ela não é... ela deixa de lado algo de fundamental. A loucura pode ser uma experiência terrível, pode ser uma experiência de desespero, de desorganização, não é? De morte, de total impossibilidade de sobreviver no mundo. Mas também a loucura é algo que permite ver o mundo com outros olhos. Então, uma outra dimensão da loucura é aquela que é discutida, que é vista a partir da contribuição da loucura para a arte, ou das relações da arte com a loucura. É como poder ver o mundo, ver o real, com outros recortes totalmente inusitados. Quando a gente coloca, então, essa grade da licença poética que a arte nos permite, o olhar do artista nos permite inverter toda essa possibilidade, todo esse nosso olhar habituado de recortar o mundo sempre das mesmas formas. E essa loucura que o artista nos traz é essa criatividade de um outro olhar que revela um real a partir de uma nova perspectiva. Dessa maneira, se coloca a nossa tensão com a loucura. Ela é ao mesmo tempo visto como algo que pode ser horrível, que pode ser desesperador, que pode ser destruidor, mas ao mesmo tempo algo cheio de esperança, cheio de criatividade, cheio do melhor do que o humano pode ter. Então isso coloca a segunda questão que eu falei: como é que a gente lida com as próprias paixões? E quais são os fatores que podem desequilibrar tudo isso? Então, muito da questão da loucura supõe o que nos faz desorganizar essa maneira de nos instalarmos no mundo, e tem fatores biológicos, sociais, políticos, afetivos que nos desestruturam, mas também nos colocam a questão de como se lida com a loucura. Quaisquer que sejam esses múltiplos fatores que estão envolvidos na loucura, de que maneira a gente pode ter uma relação com a loucura que não seja simplesmente de curá-la ou de extingui-la, mas de poder colocar a loucura a serviço do próprio sujeito e a serviço da própria cultura. Se a gente pega o elogio da loucura do Erasmo, ele vai dizer assim: mas que vida que vale a pena ser vivida se não tem nada de loucura? O que pode ter de novo no mundo? A loucura fala em primeira pessoa, né? Ela fala, por exemplo, nas entradas dessas grandes igrejas, onde tem aqueles santinhos de agradecimento, né, por milagres alcançados. A loucura diz assim: pode procurar nessas entradas dessas igrejas, você vai encontrar agradecimentos de um filho que voltou da guerra, da peste que terminou, de uma boa colheita, mas você jamais vai encontrar alguém que agradeça ter sido curado de mim, da loucura. Porque os homens desejam ser curados de tudo nesse mundo, menos da sua própria loucura. Então, a questão que se coloca é de que maneira é possível ter com a loucura uma atitude realista. Ela pode ser extremamente destrutiva, mas ao mesmo tempo, por outra perspectiva, como é que a gente pode se servir da loucura para tornar esse nosso mundo um lugar habitável com uma vida humana que não seja cristalizada, que não seja paralisada, que não seja simplesmente uma língua morta.